Boa noite, Boa noite, tudo bom? tudo. Então tá bom. Professora, eu fiquei Fala, numa gata. dúvida na atividade de hoje. Que é como o profissional de saúde reconhece uma parada cardiorrespiratória, né? Ah, É para colocar os sinais antes ou quando já aconteceu, ou os dois, no caso, você tá falando os da sintomas? atividade. É porque eu não entendi muito bem a pergunta da tarefa de hoje. Você não entendeu a pergunta? É, Ah, tá. Mas aí eu vou falar na aula, aí você vai entender, tá bom? então, tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Tá calor aí onde você está? Insuportável. Muito calor. Aqui o negócio tá puxado. Cabelo solto não dá mais não esses dias. Não, nem pensar. Nem preso já tá dando que tirar solto, né? Pois não é. É mais meu cabelo, que é bem, meio das costas o cabelo. Se Aí nós, tudo dá. se nós, se nós não morrer queimado agora, não vai ser nunca mais, né? Não, a gente vai ficar blindado, porque com esse calor que tá, Eu vejo o pessoal reclamando, grupo de família, em outros lugares, né? Falando assim, aqui tá pegando fogo, 28 graus. Eu penso assim, O sabe de nada, inocente. gente gosta aqui é frio pra gente, não é calor não. Não avisa nada, não. Exatamente. Eu, se qualquer temperatura que cai, eu já fico morta de calor. Não pode nem ligar o ventilador, porque se ligar, dá barulho, né? Aquele barulho horrível que aí não dá para entender nada. A gente sofre. Falar nisso, eu vou até olhar aqui no site da faculdade. O pessoal começou a fazer as atividades. Teve uma aluna hoje que me perguntou se as atividades com a data do dia 7 lá, se podia fazer hoje ou se era para fazer só dia 7. Aí eu vou falar aqui porque às vezes a dúvida é de muitas pessoas, né? É para ir fazendo, gente, não deixe para a última hora, porque senão vocês não vão, senão acumula, né, na verdade. Não é nem a questão de dar conta, porque são perguntas simples. Mas deixar para a última hora, vai que o site da faculdade está com problema, igual semana passada. Vai que vocês estão sem internet no dia, sem o material para poder responder. Então, não é nem a questão de conseguir fazer, porque eu sei que todos vão conseguir. O problema mesmo é haver algum imprevisto. Então, não deixe para aquele dia lá. Eu coloquei o dia como data limite. Tá bom? Profes- Professora, Oi. Boa noite. boa noite. Tudo bem? Professora, tudo. Eu fiz todas as atividades que a senhora Olha. fez, que as perguntinhas que a senhora posta todo dia. Aham. Agora, o que não consegui compreender mesmo de verdade, não entrou de jeito nenhum. E muitos colegas estão com dificuldade de fazer esse estudo de casa. A senhora, por favor,
poderia reforçar delicadamente, explicar passo a passo como fazer essa atividade, porque a pergunta que a senhora passou, não, sei lá, não está entrando, Não Tá, ficou vamos. clara a pergunta. não está muito clara. Então tá Eu também bom. fiquei muito na dúvida. Vamos reforçar Fiquei muito na dúvida. delicadamente. Olha só. Então, vou ler para vocês o estudo de caso. Até legal a colocação, né? É bom que vocês façam mesmo. Gente, tiver dúvida, depois pode falar que a gente volta nas aulas anteriores, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Uma aluna me perguntou no privado, esse cliente aqui, né? Hoje em dia a gente fala cliente também, viu, gente? Não só paciente, se usa falar cliente. Cliente JAS, ela me perguntou o que era JAS. Aí eu respondi para ela que é as iniciais do paciente, porque não pode colocar o nome do paciente completo em alguns documentos. Então, se alguém teve essa dúvida, vamos sanar agora. Olha só, vamos lá. Cliente José Alves de Souza, né? JAS, 20 anos, do sexo masculino, nível superior incompleto, sem vício, solteiro, etnia negra, foi recebido no centro cirúrgico para cirurgia de ostomia, para aplicação de colostomia, devido a complicações de carcinoma retal. Após os procedimentos cirúrgicos. Então, ali, ó, tá falando a idade do paciente, o sexo, a formação escolar dele. Aí tá falando que ele foi fazer procedimentos, né? Então, ele foi recebido aí no centro cirúrgico. Após o procedimento cirúrgico, o cliente encontra-se em decúbito dorsal. O que é decúbito dorsal, gente? Deitado de barriga para cima. Exatamente. Sedado. Por que o paciente está sedado? Ele não estava no centro cirúrgico? Então, automaticamente ele vai estar sedado, né? Depois de um procedimento cirúrgico. Pós-extubação sem intercorrência. Pós-extubação significa que ele estava entubado. Terminou a cirurgia, tirou-se, fez-se aí a extubação, o ato de retirar o tubo. Sem intercorrências, não houve intercorrência nesse procedimento. Bolsa de colostomia foi inserida, né, com sucesso, em perímetro abdominal inferior direito, com SVD em AVP, né? SDV com sonda vesical de demora. Porque um paciente, quando ele faz cirurgia desse tipo, ele vai ficar com uma sonda, porque ele não vai poder se levantar para ir no banheiro, fazer suas necessidades, não vai colocar fralda, porque o médico achou mais viável colocar uma sonda, né? Então, aqui está te informando que ele está com a sonda vesical de demora. AVP, acesso venoso periférico, tá? Em membro superior esquerdo. O que é o acesso venoso periférico? Em membro superior esquerdo, é o braço, né? O acesso venoso é aquele pequeno gelco. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas com certeza vocês vão conhecer todos eles quando vocês forem para a aula de laboratório, tá? Então, esse acesso venoso periférico aí é aqueles pequenos gelcos que coloca aí no braço do paciente, para o paciente receber soro e medicação, tá? Por via endovenosa. Ao exame físico, temos os seguintes achados. BEG significa bom estado geral. Corado, afebril, que significa que o paciente não tem febre, ele está respirando sem auxílio de aparelho, a frequência respiratória dele, a frequência cardíaca tá ótima, né? Então tá tudo ok com o paciente, não tá? Não tá em bom estado geral? Certo de que não há riscos para o transporte, o paciente segue juntamente com a equipe de transferência com medicação em bomba de infusão. O paciente ainda está sedado, ele está com acesso venoso. Normalmente, após qualquer tipo de cirurgia,
o paciente ele fica recebendo algum tipo de medicação diluída no soro ou só mesmo o soro. E vai depender da avaliação médica, tá? Então, aqui tá falando para você que o paciente, ele tá com a medicação em bomba de infusão, tá? Ele tá sendo monitorado, ele tá tendo aí o monitoramento cardiorrespiratório conforme critério médico para o setor de RPA, né? Que é a recuperação pós-anestésica. Então, esse paciente, ele tá bom. Porém, ele está sedado e ele vai para RPA para poder acordar na anestesia. Aí não está falando que ele está monitorado? Então, beleza, essa é a história do paciente. Como que você vai fazer o transporte desse paciente? A primeira coisa que o técnico tem que fazer é ligar lá na RPA ou ir pessoalmente, porque lá a proximidade da sala é 10 metros uma da outra, é muito próximo, tá? Das salas cirúrgicas. Então, ele deve ir lá pessoalmente ou ligar para poder comunicar o técnico que está lá que vai levar esse paciente. O técnico, no ato ali da ligação ou da conversa, ele vai informar que o paciente está sendo monitorado e que qual foi o tipo de cirurgia dele, né? Para o pessoal que chegar lá saber. Só que na hora que você vai levar o paciente também, na hora que você entrega ali o paciente, você já leva juntamente com o paciente todo o prontuário dele, juntamente com as medicações, com tudo que aquele paciente foi. Uma coisa legal que é importante falar para vocês, vamos supor que esse paciente ele esteja internado há 60 dias no hospital por algum tipo de complicação ou estava mesmo só aguardando a cirurgia. Vamos supor que ele já estava ali na internação, por outros fatores, não sei, ou até mesmo por esse tipo de problema. Então, se ele está ali há 60 dias, ou há 30 dias, ou há 10 dias, esse paciente tem um prontuário grande. Porque além do médico fazer a evolução do paciente diariamente, o enfermeiro faz, o técnico faz, ter as medicações prescritas. Então, vamos supor que ele esteja há 10 dias. Então, esse paciente ele vai ter muito prontuário. E cada paciente ali, ele tem uma pasta, né? Então, para onde o paciente vai, essa pasta vai junto com ele. Se ele sair lá da ala A, da internação, e vai para o centro cirúrgico, essa pasta vai com ele. Chega lá, o médico vai olhar, vai analisar os papéis dele, vamos supor que não é o médico dele no momento. Então, a pasta indo junto, o médico vai olhar o dia que ele entrou, a situação que ele entrou, como que aquele paciente foi evoluindo até ali. Então, aonde o paciente for, a pasta vai junto com ele. Olha só, ele está lá no centro cirúrgico. Ele veio da internação, foi para o centro cirúrgico. Do centro cirúrgico, você vai entregar o paciente na RPA e a documentação dele, a pastinha dele vai com ele. Depois que ele sair da RPA, que ele voltar para a internação, a pasta volta junto com ele, tá? Então, no ato de entrega ali do paciente, você vai entregar ali toda a documentação referente a esse paciente, tá? Então, voltando aí, você vai ali comunicar aquele técnico que o paciente está indo e ver se tem a vaga disponível, né? Porque muitas vezes a RPA está cheia e aí tem que esperar alguém que estiver lá ter alta, porque na RPA, gente, o fluxo lá, ele é constante, tá? É só enquanto acorda na anestesia, o médico anestesista vai lá, avalia o paciente, né? Se o paciente está orientado, ele avalia os níveis de dor do paciente, tudo, e é o médico anestesista que dá a alta dele, ele dá RPA. Então, é coisa de 2, 3, 4 horas no máximo, é o tempo que o paciente acorda ali da anestesia. Então, ali o fluxo é intenso, né? Vai chegando um, saindo o outro. Mas, de qualquer forma, tem que se certificar, ver se tem ali o leito disponível para receber esse paciente, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer aí, né? No caso, aí seria a sua resposta. Comunicar ao setor da RPA que vai haver o deslocamento desse paciente, tá? E aí vai acompanhar ali aquele paciente quem o médico achou necessário. Se o médico achar necessário que ele vá junto, ele vai junto. Mas normalmente vai o maqueiro, tá? E o técnico de enfermagem.
Um cuidado que você tem que tomar na hora do transporte do paciente é manter ali as grades elevadas, tá? Para não haver, às vezes o paciente ele pode acordar ali no meio desse transporte desorientado, porque geralmente quando as pessoas acordam assim da anestesia, eles acordam, alguns acordam bem, outros acordam desorientado, agitado. Então, manter essas grades elevadas aí para eliminar o risco de quedas, tá? E como o paciente ele vai estar tendo ali, ele vai estar recebendo a medicação em bomba de infusão, ele não vai estar sendo monitorado, nesse transporte você vai observar se está descendo ali a medicação na bomba de infusão, se está normal, e verificar ali os sinais vitais do paciente, que é a frequência respiratória, a pressão arterial. E só ficar de olho no monitor, porque o monitorzinho vai junto com o paciente, né? Uma coisa importante sobre a bomba de infusão é que se tiver erro, se tiver obstruído ali o acesso do paciente, não tiver gotejando, a bomba ela apita sem parar. Então, não precisa nem, no caso o paciente ficar com a bomba de infusão, você não precisa nem olhar para ela, porque ela vai te avisar, tá? Então, é importante você ficar de olho no monitor, onde está ali monitorando os sinais vitais do paciente, que é a saturação, a pressão arterial, a frequência cardíaca, tá? Bom, aí então, resumindo tudo isso que eu falei, quais são os cuidados que você vai ter com o transporte desse paciente? O que você vai precisar fazer? Comunicar o setor de RPA, manter as grades do paciente elevada, né, para eliminar aí ou diminuir o risco de quedas, e acompanhar o maqueiro na hora desse transporte e observar os sinais vitais do paciente. Fácil, né? Entenderam? Sim. Entendeu, gente? A hora é agora. Sim. Sim, agora eu entendi. Pergunta que eu coloquei lá no... Sim. Deixa eu olhar bem aqui, que eu tô com o site aberto. Eu nem lembro qual foi a pergunta. Tarefa, transporte de pacientes, né? Não. Foi, deixa eu olhar aqui. Ah, tá, estudo de caso. Eu coloquei o estudo de caso e coloquei e expliquei para vocês que era para fazer quais os cuidados na hora desse transporte, não foi? Então é isso, 3 coisas apenas. Comunicar o setor da RPA, acompanhar o maqueiro ali no transporte, manter as grades elevadas para evitar o risco de quedas e observar os sinais vitais. Entenderam? Sim. Sim, agora eu entendi. Alguém quer fazer mais alguma consideração referente a esse estudo de caso? Professora, eu coloquei um médico responsável pelo transporte também. Eu tinha respondido ontem. Exatamente, não está errado. Ah, tá. Tudo bem. Não É tá que eu enviei ontem. Tem alguém pedindo aí o link da aula. Mas eu coloquei lá no aula ao vivo, né? Eu coloquei só no aula ao vivo. Uai, mas é a mesma coisa, né, não? Deixa eu só colocar o link da aula aqui na plataforma. Aula. Gente, tem no site da faculdade tem aqui os vídeos e links, que do lado esquerdo eu coloco o link das aulas. E do lado direito eu coloco os vídeos quando termina gravando aqui, né? Aí eu coloco lá.
E tem essa outra aba aqui em cima, ó, são uma, duas, três, são algumas abas que tem fórum, apostilas, vídeos e link, tarefa da disciplina, enquete e aula ao vivo, não tem? Nesse aula ao vivo aqui, ó, quando vocês acessam lá, já tem o campo lá assistir aula. Quando clicar nesse assistir aula, já vai direto também, tá bom? Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam? Sim. Sim. Tá bom. É por causa que hoje eu coloquei só nessa aula ao vivo. Eu esqueci de colocar no link lá. Vou colocar aqui para vocês a apostila de hoje. Bom, na aula de urgência e emergência que você... Quem foi o professor de urgência e emergência de vocês? Foi Gisele ou Diego? Gisele. Gisele, né? Gisele. Ótimo. Na aula de urgência e emergência, eu sei que vocês já estudaram sobre parada cardiorrespiratória, não já? Sim, RPC. Ela ensinou Sim. para vocês como fazer ali a ressuscitação cardiopulmonar, não ensinou? Sim. Sim. Ótimo. Pois Ensinou. é. Então, lembra que eu falei para vocês sobre a interdisciplinaridade de conteúdos? Pois é, hoje a gente vai falar de novo sobre parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque a parada cardiorrespiratória acontece muito em pacientes críticos, né, gente? Acontece muito na clínica médica. Quando vocês forem fazer clínica médica, vocês vão ver de novo, semestre que vem, sobre a parada cardiorrespiratória. Então, assim, todo semestre você vai lembrando uma coisa ou outra que você viu no semestre anterior, tá? Porque é muito importante. Deixa eu botar aqui a apostila para vocês visualizar. Pô, eu não estou conseguindo colocar. Vem aqui. Vocês estão conseguindo visualizar a apostila? Sim. Tá conseguindo? Sim. Ah, tá ótimo. Sim. Mas vocês estão me vendo, não, estão? Não. Ah, Não. só a apostila, então tá bom. Então vamos lá, falar um pouquinho vamos lembrar da parada cardiorrespiratória, né, pessoal? Semestre que vem, provavelmente, eu que vou ministrar a disciplina de clínica médica para vocês também. Então, a gente vai lembrar algumas coisas que a gente estudou agora. Então, vamos lá. A parada cardiorrespiratória, ela acontece nos pacientes, clínica médica, paciente no pronto-socorro, pacientes de UTI. Por que esses pacientes? Porque são pacientes críticos, tá? E o que é importante numa parada cardiorrespiratória? Uma equipe treinada, ela é fundamental no ato ali da parada cardiorrespiratória. Porque a equipe, ela tem que tomar ali os cuidados com o paciente. Esses cuidados são cuidados sincronizados, né? E o técnico, ele não faz
as manobras de ressuscitação, assim, mas o técnico ele auxilia o tempo inteiro. Então, assim, ele tem um papel fundamental na hora dessa parada cardiorrespiratória, porque ele corre aqui com o carrinho, o médico está fazendo ali, o médico, o enfermeiro está fazendo as manobras de ressuscitação e o técnico está administrando uma medicação para poder ajudar o paciente a voltar, né? Então, assim, o técnico, ele é fundamental. Não só o técnico, a equipe toda. Porque não adianta você fazer a medicação e o enfermeiro não saber fazer a massagem cardíaca, tá? Então, isso aí, na hora da parada cardiorrespiratória, é fundamental a equipe ser treinada. Normalmente, pessoal, a equipe de pronto-socorro, equipe de UTI, equipe de clínica médica, elas são treinadas para esse tipo de situação, porque são situações que ocorrem frequentemente lá no setor deles, tá? Então, é super importante. Por que que é importante? Porque essa atuação rápida da equipe vai salvar ou não a vida do paciente. Se você ficar ali enrolando, médico e enfermeiro ficar enrolando, ficar fazendo massagem de forma incorreta, já era o paciente, né? Então, a gente está ali como equipe de enfermagem, como equipe médica, na intenção e no intuito de salvar vidas, né? Então, temos que, além de ser treinados, temos que ter responsabilidade ali com o nosso paciente, tá? Qual que é a definição aí de parada cardiorrespiratória? É a cessação aí das funções cardíacas, né? Se o músculo cardíaco parou, o paciente vai parar de respirar. O paciente parou de respirar, o coração parou de bater, a função do coração qual que é? É de bombear o sangue, não é isso? Isso. A função do coração, ela é bombear o sangue para as outras partes do corpo. Então, o coração parou. O coração parou e o sangue parou de ser bombeado, em 2 minutos, as funções cerebrais, elas já estão comprometidas, né? Então, cada minuto, cada segundo que você está ali fazendo a massagem cardíaca no paciente, tentando ressuscitar o paciente, é vital ali para o cérebro, tá? Quais são ali os principais sintomas da parada cardiorrespiratória? É a Professora, inconsciência, né? O paciente ele vai ficar não tá passando o slide. Não tá passando o slide? Não, tá na capa do slide ainda. Sério? Passou agora? Não. Uai. Foi? Foi. Foi? Ótimo. Foi. Bom, então tava aqui. Os sinais e sintomas aí da parada cardiorrespiratória, o primeiro deles é a inconsciência, a ausência de pulso e a ausência da respiração, né? O paciente não está fazendo os movimentos respiratórios, né? Que se você olhar para o paciente, ele está inspirando e expirando o ar. O peito enche de ar, então o que vai mexer ali é a parte abdominal torácica do paciente, né? Os movimentos respiratórios tá mexendo ali. Então, esses são os sinais aí da parada cardiorrespiratória. Além, gente, que eu falei para vocês que ocorre clínica médica, pronto-socorro, UTI, tem outras situações também inusitadas que ocorrem a parada cardiorrespiratória, que são em traumas, né? Acidente de carro, de moto, dependendo do trauma que o paciente sofrer também, ele vai acontecer aí a parada cardiorrespiratória, tá bom? Se eu coloquei um textozinho para vocês lerem sobre a estimativa de morte no Brasil, né? E falando aí também sobre a importância da equipe de enfermagem, que é crucial, né?
Passou de 2 minutos sem movimento, o coração tá bombeando sangue, esse paciente ele já vai ter dano cerebral, tá bom? Então, por isso que é muito importante a massagem cardíaca. Muitas vezes fala assim, mas 2 minutos, olha só, 2 minutos o paciente ele tem dano cerebral. Mas eu vi falar ali que no hospital o médico fez 1 hora de massagem cardíaca no paciente, o paciente voltou bonzinho, não é? Vocês não vêem falar isso? Sempre, Sim. né? O que acontece? Se o médico, o enfermeiro tá ali fazendo a massagem cardíaca, tá bombeando sangue, não tá? O coração não tá batendo, mas o médico, o enfermeiro não tá pressionando ali o coração para poder continuar bombeando aquele sangue, para não haver dano cerebral depois que o paciente ressuscitar, tá? Então, por isso que é importante. O atendimento aí, gente, da parada cardiorrespiratória, ele é descrito também na literatura como ressuscitação cardiopulmonar. Então, vocês podem ver ou PCR ou RCP, que é a mesma coisa, tá bom? Isso aí é só uma figurinha para vocês verem, né? Que é importante, de acordo aí com as diretrizes da American Heart Association, né? Porque as definições de parada cardiorrespiratórias e os protocolos, elas são universal, tá bom? Vigilância e prevenção. Normalmente, no ambiente hospitalar, o paciente ele vai estar vigiado. Ele vai estar vigiado por monitores, né? Porque o paciente crítico, ele vai estar sempre vigiado por monitores. Ele vai ter uma equipe médica, uma equipe multidisciplinar, vai ter o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ali o tempo todo, fazendo aquela vigilância do paciente. Se o monitor apitar, todo mundo corre para poder socorrer o paciente, não é isso? Que vocês veem aí nos filmes, nas novelas, no hospital, é do mesmo jeito. Quando vocês forem fazer aí o estágio, vocês vão poder atestar a veracidade do que eu estou falando. Então, normalmente, no ambiente hospitalar, o paciente ele vai ter aí toda uma equipe à disposição, fazendo aí a vigia aí dessa condição do estado que ele se encontra, tá? Eu já falei sobre as equipes treinadas, né? A importância. Aí, olha só, o profissional de saúde, ele deve reconhecer aí a parada cardiorrespiratória, né? Uma aluna me perguntou, e acho que foi a Daiane, bem no início da aula, sobre a pergunta que está lá a tarefa que está lá no live hoje, é mais ou menos isso aí, tá? Então, o profissional de saúde, ele vai avaliar a responsividade. O que quer dizer isso, gente? Responsividade. Se o paciente está respondendo, professora, se a gente pergunta, ele responde a gente, no caso? Exatamente. Exatamente isso. Então, o paciente, a equipe de... A equipe profissional, a equipe médica, a equipe de enfermagem que vai estar ali com aquele paciente, ele tem que primeiro avaliar a responsividade do paciente, né? É o que o paciente, exatamente o que a colega falou, se o paciente vai responder aí aos seus comandos, né? Então, o mais importante, chamar ali o paciente pelo nome. Chamou o paciente pelo nome, ele respondeu, sinal que ele está consciente, não é isso? Outra coisa Sim. que tem que se avaliar, a respiração e o pulso simultaneamente por 10 segundos, né? Você vai colocar ali o dedo indicador ali no pulso do paciente, pode ser qualquer pulso, tá? Pode ser o radial, os outros que vocês estudaram aí ao longo das outras disciplinas de anatomia, né? Vocês viram o pulso, né? Mas o melhor mesmo é o radial, não é? É facinho de você ver. E aí, você vai... Não é só colocar o dedo e tirar, não. Você vai aguardar por 10 segundos, né? Porque, às vezes, ele pode estar com o pulso só um pouco mais fraco. No caso
que você detectou ali que aquele paciente ele não tem responsividade, ele não tem pulso, você vai chamar seu colega, né? E vai pedir aquele colega, porque você não pode deixar o paciente sozinho, vai pedir o colega para poder buscar o médico e o enfermeiro, né? Automaticamente já vai vir todo esse pessoal com carro de emergência. E UTI em clínica médica e pronto-socorro já fica carro de emergência ali em locais estratégicos, né? Então você não precisa sair doido procurando, né? Os carrinhos, eles vão estar ali em locais estratégicos, já de conhecimento de toda a equipe, incluindo o desfibrilador. Lá na aula de urgência e emergência, vocês conheceram o desfibrilador? A professora falou um pouco sobre ele. Mas quando Que vocês tem um que é... um Ela falou que aparelho, tem né? 2 tipos. Ela falou que tem 2 tipos. Isso. Quando... Desculpa. Quando vocês voltarem para as aulas... Quando vocês voltarem para as aulas presenciais, lá na faculdade, quando vocês forem para o laboratório, lá tem o desfibrilador. E vocês vão poder ver e manusear o desfibrilador, tá bom? Na verdade, vocês têm que conhecer ele. Quem faz o uso do desfibrilador é o médico e o enfermeiro. O técnico, ele auxilia. Mas, assim, é importantíssimo que o técnico, ele saiba manusear também, né? Porque o técnico, ele pode fazer o uso ali daquele aparelho se ele for supervisionado pelo enfermeiro, tá bom? Pessoal, o Zoom, ele vai derrubar a aula agora. Aí, para não acontecer o que aconteceu ontem, eu já vou desligar para poder gravar minha aula e em seguida eu já chamo vocês novamente no mesmo link, ok? Ok.